Numa terra de lendas e mitos antigos, um povo se destacou de forma inequívoca. Deixaram um legado que formou a espinha dorsal de toda a cultura ocidental como conhecemos hoje. Os gregos, um povo irascível e corajoso por natureza, arrogantes e competitivos por essência, contemplativos e transcendentais por estética. Eles forjaram, em meio a uma fé litúrgica e uma genialidade mítica, o mais elevado sentido de liberdade. A Grécia Antiga era dividida em muitas polis, que eram cidades-estados politicamente independentes, mas que compartilhavam as mesmas bases linguísticas, algumas bases religiosas com certeza, e as mesmas narrativas ali por base mitológicas. Por muitos séculos, a narrativa mítica foi o alicerce pedagógico e imagético da Grécia Antiga e dos povos circunvizinhos ocidentais. Dois gregos, tão mitificados quanto suas próprias obras, foram os arautos da gênese mitológica grega e residem no imaginário coletivo até os dias de hoje. O primeiro deles, Hesíodo. O poeta oral épico foi o primeiro a sistematizar na mitologia uma cosmogonia, a origem do mundo. A teogonia, a origem dos deuses gregos e a sua genealogia, que é a hierarquia e as relações hereditárias entre os deuses. Tudo isso na sua principal obra chamada Teogonia. Ele narrou a origem do mundo pelas mãos dos deuses e suas vicissitudes e explicou a natureza como uma série de fenômenos aleatórios regidos pelo capricho perpétuo dos deuses e pela inconstância e instabilidade do humor desses imortais. Homero, por sua vez, foi o poeta épico mais importante. Ele foi a personificação do imaginário coletivo e da memória do povo grego antigo. As mais famosas e geniais epopeias da Grécia Antiga são atribuídas a ele. Você já deve saber que eu estou falando aqui da Ilíada e da Odisseia. Obras que ensinaram e inspiraram não só os gregos, desde terra infância, mas todo o Ocidente até hoje. A Ilíada narra a famigerada guerra de Troia, revelando aos gregos o exemplar máximo de herói. Aquiles, por sua beleza apolínea, coragem inequívoca, habilidade sobre-humana na guerra e, acima de tudo, por descortinar o dilema essencial do herói grego. Viver uma vida cotidiana e inexpressiva, morrer velho e ser esquecido com o tempo, ou lutar com esforço e risco máximo, tendo uma morte jovem e gloriosa e deixar seu nome na eternidade. Com resignação e coragem, Aquiles escolhe a imortalidade. E os gregos o seguem como um norte existencial. A maior ambição de um grego que nasceu depois das epopeias homéricas e foi enfronhado por elas era tocar a imortalidade com seus feitos. Entre muitos outros modelos existenciais deixados por essa narrativa grega, esse foi o mais elevado e o mais seguido e o mais memorável entre os gregos antigos. Ele esteve presente no imaginário e no coração de muitos gregos e gregas na hora dos principais dilemas de suas vidas. Inspirou e sussurrou nos ouvidos dos homens e mulheres nas suas decisões mais importantes, nas suas escolhas mais decisivas e imperativas. Escolhas que mudaram para sempre os rumos e o destino da Grécia. Homens como Temístocles, o maior dos generais gregos, decisivo na guerra de Maratona e de Salamina. Péricles, o grande político ateniense que por sua genialidade colocou a Grécia num patamar nunca antes imaginado. E com um olhar auspicioso, construiu de perto o Partenon, representação máxima do Império Grego. Obra monumental. Clístenes, o homem que inaugurou, depois de uma revolta sangrenta do povo ateniense,
ele inaugurou a democracia, os rumos e o norte da democracia e lapidou as bases para o voto direto entre os cidadãos. O grande Sócrates, o mais importante filósofo da história, considerado por seus contemporâneos como o mais sábio entre os gregos. Equivoca-se quem acha que o pensamento mítico é uma forma lúdica e pueril de explicar o mundo. A narrativa mitológica detinha grande genialidade, abstração e multiplicidade, em todos os seus níveis. Tudo que os antigos gregos tinham era a genialidade poética e criativa para explicar o mundo sem uma tradição científica. O silêncio da razão produziu quimeras aladas e explicações fantásticas. Constrangia o tempo e trouxe a ideia de imemorial, de atemporalidade. Perguntas como: quando foi que aconteceu? Eram respondidas com: desde que o mundo é mundo. Numa floresta como essa atrás de mim, talvez sob a luz trêmula das chamas de uma fogueira, algumas mentes ávidas, inquietas, contemplativas e com amplo poder de abstração, começaram a observar a natureza de forma diferente. Essa observação começou a inquietá-los, e essa inquietação, com certeza, foi transmutada numa pergunta. A pergunta que move, a pergunta que interrompeu a respiração do pensador e o fez respirar fundo logo em seguida. Nasce a pergunta filosófica. A flecha de reflexão foi lançada por entre aquelas árvores e nada nunca mais foi o mesmo desde então. Como a regularidade matemática e harmônica de alguns eventos da natureza podem ser geridas pelo humor instável dos deuses que, de acordo com a teogonia, regem esses mesmos eventos. Esses eventos naturais e contínuos, essa pergunta foi uma das que os norteou. Nessa observação temos o termo grego physis, a natureza física, e ele passa a ser entendido e discutido no sentido mais amplo por esses pensadores. A noção de temporalidade, de princípio e de essência amplia o termo ao conceito. E esses primeiros pensadores mostram que a physis, mesmo em constante movimento e transformação, mantém em si uma ordem e uma estabilidade. Sem perder o norte dessa estabilidade, da ordem das leis, essas mentes ávidas do amanhã se apoderaram do termo logos. Tomem nota, porque é mais um conceito fundamental. Palavra grega para razão e fundamento, e eles o cunharam como conceito de ordem racional e conhecimento lógico. A contemplação desses pensadores sobre o domínio da razão e do pensamento lógico diante da natureza fez com que ampliassem a sua atenção para o cosmos, para o universo. E a partir de então, invadem os labirintos racionais da cosmologia, que, em oposição à teogonia de Hesíodo, como vimos, é a observação e o estudo das leis racionais dos princípios lógicos que regem o universo desde seus primórdios. Com um olhar atento agora, em um mundo irreconciliável pela frente, o poder de abstração desses pensadores os levou para uma mesma direção, o mesmo norte. Encontrar um princípio fundamental de todas as coisas, um elemento que personificaria o início e o fim de todas as coisas, e sobre todas as coisas imperasse a sua essência, e que de todas as formas possíveis de existência, esse elemento fizesse parte integrante e resoluta, sem perder a sua identidade unitária. Para esse princípio, os primeiros pensadores lógicos chamaram de arché. Tomem nota mais uma vez que esse é o princípio norteador dos filósofos, dos primeiros filósofos. O princípio uno de todas as coisas que existem. Com esses conceitos, os primeiros pensadores inauguraram um método de investigação filosófica
que vai dar à luz a ciência sistêmica como conhecemos hoje. Assim nasce a filosofia na Grécia Antiga. E toda cultura, filosofia, arte, arquitetura, teatro, todas as ciências ocidentais como a conhecemos, devemos ao legado desses primeiros pensadores. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos imergir nesses pensadores, imergir na Grécia Antiga e perceber esses conceitos e qual foi o arqué que esses pensadores antigos trabalharam para fomentar e para formular a filosofia antiga como conhecemos hoje. Ok? Valeu, muito obrigado pela companhia e até breve.